Olá, sejam bem-vindos à segunda aula sobre educação continuada em programas de saúde da família. Essa série de vídeos tem por objetivo estudarmos sobre atualizações para os profissionais de saúde. Eu sugiro que, se você não assistiu à nossa primeira aula, clica nesse link e assista depois dessa aula. E na aula de hoje, vamos estudar sobre hipertensão, ou como você conhece, pressão alta. A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Ela acontece quando os valores das pressões máxima e mínima são iguais ou ultrapassam 140/90 ou 14/9. A pressão alta faz com que o coração tenha que exercer um esforço maior do que o normal para fazer com que o sangue seja distribuído corretamente no corpo. A pressão alta é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de acidente vascular cerebral, infarto, aneurisma arterial e insuficiência renal cardíaca. O problema é herdado pelos pais em 90% dos casos, mas há vários fatores que influenciam nos níveis de pressão arterial, como os hábitos de vida do indivíduo. E no Brasil, por exemplo, 388 pessoas morrem por dia por hipertensão arterial. Essa doença é herdada dos pais em 90% dos casos, mas há vários fatores que influenciam nos níveis da pressão arterial, entre eles o fumo, o consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, estresse elevado, consumo de sal, níveis altos de colesterol e falta de atividade física. Além desses fatores de risco, sabe-se que a pressão alta é maior na raça negra em diabéticos e aumentam todos esses sintomas com o passar da idade. Os sintomas da hipertensão costumam aparecer somente quando a pressão sobe muito e pode ocorrer dores no peito, dor de cabeça, tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada e sangramento nasal. Medir a pressão regularmente é a única maneira de diagnosticar a hipertensão. Pessoas acima de 20 anos de idade devem medir a pressão pelo menos uma vez por ano. E se houver casos de pessoas de pressão alta na família, deve-se medir no mínimo 2 vezes por ano. As alterações hipertensivas da gestação estão associadas a complicações graves fetais e maternas e há um risco maior da mortalidade materna e perinatal. Nos países em desenvolvimento, a hipertensão gestacional é a principal causa de mortalidade materna, sendo responsável por um grande número de internações nos centros de tratamento intensivo. Em mulheres com pressão alta, a avaliação preconcepcional permite a exclusão de hipertensão arterial secundária e a aferição dos níveis pressóricos e discussão dos riscos de pré-eclâmpsia e orientações sobre as necessidades de mudança de medicações no primeiro trimestre da gravidez. Mulheres com hipertensão dentro da meta pressórica e com acompanhamento regular geralmente apresentam um desfecho favorável. Por outro lado, mulheres com controle pressórico insatisfatório no primeiro trimestre de gravidez têm um risco considerável de maior morte e mortalidade materna e fetal. O tratamento da pressão alta leve na grávida deve ser considerado em medidas não farmacológicas. Já a forma moderada grave pode-se optar pelo tratamento usual recomendado para cada condição clínica específica. Independentemente da etiologia da hipertensão arterial na gestação, é fundamental que a equipe de saúde esteja atenta ao controle pressórico e avalie a possibilidade de encaminhamento ao serviço de pré-natal de alto risco. A pressão alta não tem cura, mas tem tratamento e pode ser controlada. Somente o médico poderá determinar o melhor método para cada paciente. O Sistema Único de Saúde SUS oferece gratuitamente medicamento nas unidades básicas de saúde, UBS, e pelo programa Farmácia Popular. E para retirar os remédios, basta apresentar um documento com identidade, com foto e CPF, e com receita médica dentro do prazo de validade de 120 dias. O cuidado ao indivíduo portador da pressão alta, com exames e procedimentos mais complexos e complicações provenientes dessa doença, é realizado no âmbito de média e alta complexidade do SUS. Estes indivíduos deverão ser encaminhados
para prontos de atenção e de densidade tecnológica, equivalentes com equipes de saúde e preparados para a abordagem. Os métodos e diagnósticos terapêuticos para os quais há evidências de eficácia e segurança são ofertados pelo SUS e mediante a organização de rede pelo gestor local e financiamento via teto de alta complexidade disponíveis pelo Sistema de Gerenciamento e Tabela de Procedimentos e Medicamentos e Procedimentos do SUS, SIGTAP. Além disso, as complicações provenientes da pressão alta, como infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral, possuem protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas que são documentos que estabelecem critérios para o diagnóstico da doença ou agrava a saúde e tratamento preconizado com os medicamentos e demais produtos apropriados quando couber as posologias recomendadas e os mecanismos de controle clínico e acompanhamento de verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS. Estes são baseados em evidência científica e levam em consideração critérios de eficácia, segurança, efetividade, custo-efetividade, tecnologias e recomendações destes protocolos. E a frase de reflexão do dia é o seguinte: o amor pela saúde é a chave para desbloquear todo o potencial do corpo, mente e espírito. Esse é um autor desconhecido, mas com essa eu vou indo. Um abraço, um beijo e até a próxima aula.